Encontro com Deus. Às vezes a gente acha que precisa fazer tanta coisa para poder a gente encontrar Deus. Existem pessoas que vão a eventos, né, achando que lá vão sentir a presença do Senhor, quando na verdade a própria Bíblia ela nos ensina o caminho para que a gente possa encontrar Deus. Como que a gente faz realmente para poder sentir verdadeiramente a presença dele. Olá, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre a Bíblia e hoje eu vou falar um pouco sobre encontrar Deus. Então, eu não sou contra esses eventos, eu mesma tenho vontade de um dia para um local, para passar um final de semana inteiro só louvando, buscando, realmente deve ser maravilhoso ficar lá sentindo a presença de Deus. Mas o que acontece? Eu acredito, né, isso é algo meu, se você discordar, por favor, comenta aqui, que existe um lugar que ninguém pode te levar. Você pode ir no maior evento, com a pessoa mais espiritualizada na igreja. Existe um lugar que ninguém pode te levar. Porque eu percebi que quando eu entrei na minha igreja pela primeira vez, eu senti uma presença de Deus muito forte. Aquilo mexeu muito comigo. Eu estava já há uns 5 ou 6 anos fora da igreja e ali eu senti algo que me puxava, senti como se fosse um imã. Eu não sei explicar, mas eu acredito que tenha sido porque eu fui lá porque eu queria Deus. Eu queria encontrar Ele, eu queria a presença dEle, eu estava com saudade dEle. E eu queria sentir verdadeiramente uma presença. Então vai muito da intenção de cada um. E existem pessoas que estão lá há anos e a gente vê que não teve, infelizmente, não julgando, né, transformação nenhuma. E uma vez eu fiquei pensando assim, por que essas pessoas não sentiram o que eu senti? Eu acredito que seja por conta da intenção do coração. Então, no caso, existe um lugar que eu não posso levar você, que nenhum pastor pode te levar, nenhum conferencista. Você pode estar no culto onde o Espírito Santo está falando no coração de todo mundo. Se você não está ali com a intenção certa, você não vai sentir a presença de Deus. É que nem ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia toda, conhecer ela de capa a capa, mas se a sua intenção não for a intenção correta, que é aprender sobre a palavra de Deus e aplicar na sua vida, não vai trazer transformação para você. Então, qual a forma correta de encontrar Deus? Jeremias, capítulo 29, versículo 13 diz: Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Esse versículo me faz lembrar de uma ilustração, onde um jovem vira para um sábio e diz: Senhor, mestre, como eu faço para encontrar Deus? Eles estavam perto de um lago e tinha um barquinho ali. Aquele, aquele senhor sábio pede para o jovem entrar no barco e para no meio do rio, não, do lago, né? E tira o jovem de dentro do barco, enfia a cabeça dele debaixo da água. E ali o rapaz fica desesperado, se debatendo. Na hora que ele está quase morrendo, ele deixa o rapaz levantar para buscar o fôlego. Então ele enfia a cabeça do rapaz debaixo da água de novo. E o rapaz fica lá debatendo, sem conseguir respirar e tal. Aí, quando ele está quase não conseguindo mais respirar, aquele sábio deixa ele se levantar para pegar um fôlego. E ele faz isso por algumas vezes, e quando aquele jovem já está cansado, ele solta aquele jovem e ele nada até a margem, já não aguentando. E fica bravo com aquele senhor sábio e diz: Mestre, eu só pedi para poder encontrar Deus e o Senhor quase me matou. E aquele sábio olhou para aquele jovem e falou assim: Você vai encontrar Deus no dia que você buscar Ele do mesmo jeito que você buscou o ar para respirar debaixo d'água. No dia que você tiver necessidade de Deus, do mesmo jeito que você teve a necessidade de buscar o ar debaixo d'água. Às vezes a gente acha que a gente precisa de tanta coisa, né? Quando a gente, na verdade, precisa de Deus. Às vezes a gente quer Deus por causa das coisas que Ele pode nos dar, não por causa do que Ele é. A gente precisa aprender a buscar Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as células do nosso corpo. É assim que a gente vai encontrar Deus. Quando a gente colocar Ele em primeiro lugar. Quando a gente acordar de manhã, é a nossa primeira necessidade por falar com Ele. Quando a gente perceber que o dia está finalizando e o nosso pensamento,
a maior parte do tempo foram orações, foram pensamentos voltados para Deus, pensamentos bons, onde a gente se voltou mais para as coisas espirituais. Quando a gente colocar Deus realmente, quando a gente acordar e falar assim, eu não vou começar meu dia sem orar, sem ler a sua palavra, porque eu preciso do Senhor. Eu não vou me levantar dessa cama, eu não vou arrumar essa casa, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada sem a tua presença, porque eu preciso do Senhor. Sem a tua presença, fazer que nem Moisés, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não quero ir para lugar nenhum. É essa necessidade que a gente precisa, assim como do ar para respirar. Eu nunca tive uma experiência de quase afogamento, na verdade, algumas vezes que eu quase me afoguei quando eu era adolescente, foi muito rápido, então não deu tempo de eu me desesperar porque alguém logo me tirou da água. Mas eu passei por uma situação dessa quando eu tive Covid, que eu não conseguia respirar. Eu estava bem, eu fui lá no banheiro, tomei um banho, quando eu terminei de tomar banho, começou. E o ar sumia, o ar sumia. Parecia que o ar estava desaparecendo do ambiente. Aí eu virei para o meu esposo e falei assim, amor, eu não estou conseguindo respirar. Ele fica calmo. Mas eu estava calma, só não estava conseguindo respirar. Aí, de repente, eu não conseguia respirar, não conseguia respirar. Na época, eu já tinha meu filho mais velho, que era pequeno, e a gente morava próximo ao hospital. Meu esposo ligou para o meu irmão. Por Deus, meu irmão estava na casa de um amigo dele que era no mesmo bairro, veio correndo, ficou com meu filho. E meu esposo foi correndo comigo para o hospital. E cada vez mais o ar ia desaparecendo. Então, quando eu lembro dessa ilustração, quando eu leio esse versículo, eu me lembro fortemente daquele dia, onde eu busquei o ar para respirar e eu não conseguia encontrar. E eu tinha um filho de 2 anos na época. E eu tentando respirar e eu pensando, eu vou ficar em paz, porque eu não fiz nada para poder ficar doente. Eu fiquei dentro de casa, eu tive meus cuidados. Se eu peguei Covid, porque foi a vontade de Deus, porque todos os dias eu ponho a minha vida na mão dele. Então, se ele achar que chegou a minha hora, amém. Naquele momento foi o meu pensamento. E eu fiquei em paz, porque eu sabia que se eu me desesperasse, seria pior. E naquele momento que eu fui para o hospital, cheguei lá, desci do carro sem conseguir respirar. Fui colocado no balão de oxigênio. Por alguns instantes, meu esposo, que é da área da saúde, ele ficou pensando assim, será que ela vai voltar para casa? Porque ele viu muita gente entrando assim e não saindo. Então foi uma situação desesperadora. Que nós possamos ter esse desespero por Deus. Que nós possamos ter esse desespero pela presença do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor para viver. A gente precisa do ar para viver. Senhor, eu preciso da tua presença para iniciar o meu dia. Eu preciso da tua presença para criar os meus filhos. Eu preciso da tua presença para trabalhar. Eu preciso da tua presença para dirigir. Eu preciso da tua presença para tudo. Porque se a gente parar para pensar, viver é perigoso. A gente sai por aí dirigindo e a gente vê várias situações que a gente pensa, caraca, foi Deus. Foi Deus que me livrou aqui. Se Deus não estivesse comigo, teria acontecido alguma coisa ruim comigo agora. Essa pessoa, a outra pessoa faz uma barbeiragem, né? Eu que moro em uma cidade pequena, meio que muita gente que não é habilitado dirige, faz muita coisa absurda no trânsito. Eu fico pensando, cara, se não for Deus, cara, com a gente vai e não volta. A gente vai e não volta. A gente vê tantas situações também de crianças que são criadas dentro da igreja, que os pais ensinam, e o tempo passa e as crianças acabam se desviando. Os pais que fazem tudo pelos filhos. Eu fico, meu Deus, como eu vou criar essas crianças? Aí todos os dias eu falo, Senhor, me ensina, me instrui na tua palavra. Como que eu vou instruir essas crianças? Que é uma responsabilidade, o filho é uma responsabilidade muito grande que Deus coloca na nossa mão. Então eu falo para o meu esposo, nós não sabemos, mas Deus vai nos dar sabedoria para instruir esses meninos. Então a gente vai trabalhar, a gente não sabe se volta. A gente cria os filhos, a gente não sabe o que vai acontecer. Só Deus é que sabe. Nós somos completamente dependentes da presença do Senhor. A gente não tem controle nenhum da nossa vida, nem do nosso dia. Às vezes a gente se programa, na próxima folga a gente vai fazer 10 coisas. Aí uma criança fica doente ou um parente precisa da gente, a gente para tudo e vai lá resolver aquilo. Ou seja, a gente não tem controle de nada. A gente precisa da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. A gente precisa da presença de Deus, assim como a gente precisa do ar
para respirar. No final do ano passado, a gente estava se programando passar a virada do ano na igreja do meu irmão, né? Do meu irmão pastoreio. Porque quase toda a minha família estaria lá e a gente decidiu passar a virada do ano em família, né? E algumas semanas antes, né, da virada do ano, eu tive um sonho. Eu tive um sonho onde Deus falou algo ao meu coração e eu vou dividir com vocês hoje, 6 meses depois. Um pouco mais de 6 meses, né? Eu sonhei que eu estava na casa dos meus pais e a gente estava preparando um jantar para a virada do ano. E nisso chegava uma vizinha minha e uma amiga dela. E aquela menina estava muito desesperada. Eu não conheço essa pessoa, essa amiga dela, essa pessoa só vi ele no sonho. Ela estava muito desesperada. E ela estava nervosa, tipo, numa crise de ansiedade. E ela falava de Deus. Mas as ações dela, o jeito dela não era coerente com alguém que tinha Deus com ela. Só que ela falava, ai, que eu falo para Deus, não sei o quê. E ela naquele desespero. E sendo que, de repente, tinham várias outras meninas lá naquela casa, várias outras mulheres. E eu me lembro que eu pensei assim, eu vou aproveitar que está todo mundo aqui e eu vou convidar todo mundo para ir para o culto. Vou convidar todo mundo para ir para o culto, porque vou falar de Deus para essas pessoas aqui. E eu subi no banco e comecei a falar. Então, na hora que eu subi naquele banco, eu peguei e falei assim, o grande problema é que muitas vezes a gente olha para Deus como uma taça. Tinha uma mesa, eu pegava uma taça e falava assim, como uma taça. Alguém que a gente coloca lá guardadinho e usa de vez em quando. Né? Você não usa uma taça todo dia, você não pega uma taça para beber água geralmente, né? Você bebe água num copo normal que estiver lá na reta. Uma taça você vai colocar numa mesa de jantar de vez em quando e vai usar e vai ostentar. Então, às vezes as pessoas veem Deus como aquela taça. Alguém que você vai recorrer a ele de vez em quando, alguém até que você vai falar, não porque Deus me ajudou, porque Deus me deu, mas a presença dele não está na sua vida. Você não está com ele todos os dias. E depois eu peguei uma xícara de café, tipo, para tomar café e falei assim, outras pessoas veem Deus como essa xícara, que é o devocional de todo dia. O café da manhã. Todo dia você toma aquele café de manhã, acabou. Acordou, tomou café, aí o resto do dia você nem lembra que existe aquele café. Então, muitas pessoas veem Deus como isso. Alguém que você tem contato com ele todas as manhãs. Porém, outras pessoas, poucas pessoas entenderam que Deus ele pode ser comparado àquela garrafinha de água. A garrafinha de água, aquela mesmo que te acompanha para todos os lugares. Eu tenho uma garrafa onde eu encho ela de água todos os dias de manhã e eu tenho que pensar nela o tempo todo, porque eu preciso da água, né? Então, eu vou para a sala, a garrafa está comigo. Estou no quarto, a garrafa está comigo. Se vai para um curso, a garrafa vai com você. Se tu vai para a academia, a garrafa vai com você. A garrafa está dentro, a garrafinha de água está dentro do seu carro. Por quê? Você precisa daquela água. Você precisa beber um pouco de água todos os dias. Você precisa se lembrar de beber. Se você não beber água durante o dia inteiro, você já vai começar a se sentir mal. Se você ficar dias sem beber água, você vai adoecer. Então, Deus é como a água. É algo que você precisa o dia inteiro, todo dia. Se você não está orando, você está lembrando dele, da sua necessidade dele. Se você não está bebendo água, você vai lembrar, não, eu bebi água hoje, eu preciso beber. Vou beber que eu já tenho mais de uma hora, mais de 2 horas que eu não bebo água, então eu vou dar uma picadinha aqui. Para poder a gente ter saúde, a gente precisa estar sempre tomando água. Né? Tem gente aí falando, tem que beber água quando tem sede. Se fosse assim, não tinha tanta gente aí com problema em rim, entre outras coisas. A gente fazendo hemodiálise, entre outras coisas. A gente precisa tomar água o dia inteiro. Então, Deus não é alguém para você chamar de vez em quando. Deus não é alguém para você ter um contato todo dia de manhã. Deus é alguém que precisa fazer parte da tua vida, do seu dia. Todos os dias. Toda hora você precisa de Deus. Então, a gente precisa enxergar isso. Que Deus é como o ar que a gente respira. É como a água que a gente bebe. Jesus disse que ele é a água viva. Né? Quem bebe dele nunca terá sede. Porque quem tem ele não precisa de nada. Todas as necessidades são supridas a partir do momento que você tem a presença dele na tua vida.
Então, que o Senhor possa ser para você como a água. Você possa ter contato com Ele várias vezes durante o seu dia. E quando você não estiver bebendo, que você se lembre dele em cada ação que você tem, em cada palavra que você fala. Não que você nunca vai errar, mas que você tenha consciência, tome consciência de quando você fala demais ou tem uma ação que desagrada ele, a ponto de ser rápido em se arrepender e pedir perdão, para que a presença dele não saia da sua vida. Para poder finalizar, eu gostaria de ler Salmos 34, 7. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. O anjo do Senhor, ele está ao lado daquele que teme o Senhor, daquele que tem cuidado com suas ações, daquele que é rápido em se arrepender. Agora, se a gente não tiver temor, os anjos vão levantar acampamento e vão embora. E a gente vai ficar desprotegido. Então, que a gente possa lembrar do Senhor durante todo o nosso dia, em todas as nossas ações, para que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor e venha nos livrar de todo o mal. Para que tudo que aconteça na nossa vida seja segundo a vontade de Deus e não somente a permissão dele. Porque existem coisas que acontecem em nossas vidas que são a vontade de Deus e existem coisas que ele permite, porque são consequências, muitas vezes, dos nossos atos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que a gente possa buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que a gente possa encontrar Deus, querer Ele todos os dias, porque existe um lugar que ninguém pode nos levar, a gente só chega lá sozinho. Algumas pessoas encontram esse lugar no encontro com Deus no final de semana, outros encontram esse lugar dentro da igreja num culto, outros encontram esse lugar sozinho dentro de casa com uma Bíblia na mão, outros encontram esse lugar até na cadeia, mas todos nós podemos acessar a presença de Deus. E a gente só chega lá sozinho quando a gente busca. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Ninguém pode nos levar a esse lugar. Só a gente, se a gente abrir o nosso coração verdadeiramente e buscar Ele com todo o nosso coração. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração essa madrugada. Que Deus possa continuar falando conosco, porque nós precisamos dele para nos conduzir. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.